pouco daquilo que Deus ministrou ao meu coração através da sua palavra, através das experiências que nós vivemos, poder compartilhar com vocês aquilo que Deus realizou na minha casa, na minha vida, no meu ministério, né? Na vida da minha esposa e dos meus filhos. Eu sou o pastor Wellington, eu sou pastor da Assembleia de Deus também, do Ministério ADET, Ministério do pastor Ronaldo Fonseca. Eu e a minha esposa pastoreamos uma igreja aqui pertinho de vocês, aqui na 32 Conjunto R. Nós estamos pastoreando essa congregação já, mês que vem faz 2 anos que nós estamos ali pastoreando aquela congregação. Foi algo especial de Deus para a nossa vida, né? Foi algo especial porque o pastoreio é um negócio que muda a vida da gente. Costumo dizer que pastores sem rebanho são muito bons, porque tem um ministério próprio. Mas o pastor que tem um rebanho para cuidar, ele tem um ministério e vários ministérios, várias famílias, várias vidas envolvidos na sua história. Então é um negócio muito mais amplo, né? Eu tive a oportunidade de ministrar para casais, ministrar para família durante 8 anos. Esse foi o primeiro ministério que Deus colocou nas nossas mãos, minha, da pastora Lucimar, foi o Ministério de Família. Eu acho que porque nós tínhamos alguma experiência que talvez os irmãos que foram criados dentro da igreja não tinham. Eu e a minha esposa, nós temos aproximadamente 10 anos de cristianismo. Nós vivemos muito mais tempo lá fora do que aqui dentro. Nós temos 20 anos de casados, 10 anos a gente viveu, não conhecíamos Jesus, e há 10 anos nós conhecemos Jesus e estamos na presença do Senhor. Então nós temos subsídio de informação, de experiência, para analisar o que é estar lá fora e viver um casamento lá fora, e o que é estar aqui na presença do Senhor e viver um casamento na presença do Senhor. Isso é algo extraordinário e tem abençoado muitas vidas. Nós trouxemos 2 ovelhas nossas, né? A Valéria e a Kelly. Deus levou elas ali para aquela igreja, tem sido algo especial na nossa vida. Nós temos trazido as nossas ovelhas junto conosco para que eles aprendam, para que eles vivam, para que eles sintam um pouco daquilo que os seus pastores vivem, né? Da nossa maratona diária. Passamos o dia hoje na igreja e agora à noite estamos aqui compartilhando com vocês aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Esse tema que a irmã Maria escolheu, um tema muito especial para nós. Já tem mais ou menos uns 3 anos que nós começamos a ministrar nesse mesmo tema, o casal, o projeto de Deus. A última vez que eu ministrei nesse tema foi no final de semana, na semana passada, na quinta-feira da semana passada, lá na Igreja Soberania de Deus, ali na Ceilândia Norte. Também era casal, projeto de Deus. Ministramos no ano passado esse mesmo tema lá na sede internacional da Igreja de Deus, na 410 Norte. Também foi algo especial que Deus fez ali. Estive ministrando no Peru, com a primeira conferência de família do nosso ministério, primeira conferência internacional, o mesmo tema, família, um projeto de Deus. Então é algo que Deus quer trazer aos corações e a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Eu tive a oportunidade de ministrar em alguns países. No ano passado a gente fez uma viagem para os Estados Unidos e passamos por quase toda a costa leste dos Estados Unidos, desde Nova York até Miami, na Flórida. Nós rodamos mais de 6.000 quilômetros ali e tivemos a oportunidade de estar em várias igrejas hispanas, igrejas brasileiras, visitamos igrejas americanas, e o que nós tiramos de experiência disso tudo é que as mesmas dificuldades que nós temos aqui no nosso país são as dificuldades que existem nos Estados Unidos. Eu estive na Colômbia no ano passado, no mês de agosto, em uma igreja cristã que é pastoreada por brasileiros, e a realidade é a mesma. A única diferença que eu consigo observar nisso tudo é que o Brasil hoje ele está absorvendo muito da cultura norte-americana, essa questão de homossexualismo, de criação dos filhos, essa questão de mudança na perspectiva educacional, é uma cultura muito norte-americana, e muitas das mazelas da igreja hoje é um legado que está vindo de lá para cá.
Lá a condição do cristão ainda é mais difícil do que a condição do cristão aqui no Brasil, que ainda tem a liberdade de expressar a sua fé, de aprender, de ter eventos dessa natureza. A pastora Lucimar chegou de Nova York ontem, né, meu bem? Na quarta-feira, esteve ministrando lá numa reunião de mulheres, e a gente percebe que as dificuldades lá são muito maiores do que aqui. Precisamos aproveitar a liberdade que nós temos para conhecer a Deus, ok? Eu quero deixar já aqui, expressar mais uma vez a minha alegria de estar com vocês. Eu ministrava mais para a família, esse era o nosso ministério, era ministrar, mas há 2 anos, quando começamos a pastorear, as coisas ficam mais difíceis, né? A gente não pode estar saindo da igreja, tem que cuidar das ovelhas. Então assim, a gente fechou um pouco a nossa agenda, porque realmente a demanda é muito grande quando você cuida de famílias, de vidas. Mas sempre que temos oportunidade, nós temos compartilhado essas nossas experiências com os irmãos. Eu preparei para vocês, eu filtrei alguma coisa, porque eu tenho várias ministrações nesse tema, né? Família, um projeto de Deus, casal, um projeto de Deus. Então eu filtrei muita coisa, reduzi, eu quero ser bem objetivo, para que vocês entendam o que foi que Deus colocou no meu coração para repassar para vocês. Graças. Eu quero que vocês entendam de uma maneira bem clara, de uma maneira bem suave, e que isso possa fazer a diferença na vida de vocês de uma maneira extraordinária, ok? Eu vou fazer algumas considerações a respeito desse tema e prometo que eu não vou enfadar vocês, tá bom? Eu prometo que eu vou ser bem objetivo para que a gente possa ganhar tempo. Talvez vocês possam ficar com algumas dúvidas. Geralmente, quando a gente faz esse tipo de trabalho, de palestra, eu abro uma oportunidade para que vocês perguntem. Como essa questão familiar é uma questão assim muito pessoal, né? É algo pessoal, e às vezes a gente fica até constrangido de fazer algumas perguntas. Geralmente a gente distribui e a pessoa escreve ali e manda, e ninguém vai saber quem foi que perguntou, ok? Então, se vocês quiserem fazer assim, viu, Maria, se quiserem escrever no papel a dúvida de vocês e tal, no final, se eu não souber, o pastor Rosalino vai responder, tá bom? Tá aí, ele vai responder. Mas a gente vai deixar essa oportunidade para que vocês tirem algumas dúvidas com relação a isso. Nós temos uma formação maravilhosa também, que nós fizemos na Universidade da Família, né? A Universidade da Família tem vários cursos, tanto para homens, como para mulheres, como para filhos, como para casais, né? É chamado, um conjunto de 7 cursos que a Universidade da Família oferece, chamado curso Hombridade. São cursos na área de finanças, gestão financeira da casa da gente, relacionamento, cuidado com os filhos, maturidade cristã. Então são um conjunto de cursos que são excelentes. Se vocês entrarem, nós não temos convênio nenhum com a Universidade da Família. Eu já fiz vários cursos na Universidade da Família. Eu sou professor de cursos na Universidade da Família. Hoje nós temos um núcleo lá na nossa igreja que ministra. Eu já formei 3 turmas chamadas curso de Homem ao Máximo, né? É um resgate do perfil do homem para a vida no século XXI. É algo especial, o homem cristão no século XXI, resgate de coisas e conceitos espirituais. A pastora Lucimar esse ano deve estar ministrando também um curso chamado de Mulher Única, é um curso ofertado pela Universidade da Família. Vocês podem trazer para a igreja de vocês, é algo especial para as nossas vidas e acrescenta muito. Lá na nossa congregação, depois que os homens fizeram esse curso, nós tivemos um ganho espiritual e ministerial fantástico, pastor Rosalino, porque traz à consciência a necessidade da gente viver a vontade de Deus segundo o perfil de Deus, ok? Eu quero compartilhar com vocês primeiro o texto base que define essa questão da família ou do casal como um projeto de Deus, ok?
ele está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18. Vocês não precisam levantar, eu vou ler para vocês. Nós vamos orar e vamos fazer algumas considerações a respeito disso, desse projeto que Deus faz para as famílias, ok? Gênesis 2,18 diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele, ok? Esse é o projeto de Deus para o casal. Esse é o início, é o momento em que Deus percebe a necessidade de que aquele homem que ele criou não fosse sozinho, mas que ele tivesse alguém do lado dele para construir a história da vida dele, a história da família dele, ok? Então a gente vai partir desse princípio de Deus no livro da Gênesis, no livro do início da história da humanidade, ok? A gente vai partir as nossas reflexões a partir desse princípio, desse pressuposto de Deus para as nossas vidas. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Nós vamos fazer mais uma oração para que Deus possa nos abençoar com a palavra dele, ok? Senhor Jesus, nós entramos em tua presença, Pai, mais uma vez. Senhor, nós aceitamos, Senhor, a tua vontade para as nossas vidas e rogamos a ti, Senhor, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento de uma maneira especial nessa noite, Senhor, que a tua palavra venha como semente em nossos corações, uma semente, Senhor, que vai proporcionar frutos, vai proporcionar libertação, transformação, mudança de vida, vai proporcionar, Senhor, com que a tua vontade se cumpra em cada um de nós, nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, Senhor. Papai, tudo eu te peço, Senhor, e te agradeço, porque creio, Senhor, que a tua vontade há de se cumprir em cada um de nós. Amém, Jesus. Queridos, eu quero fazer dois questionamentos que eu queria que vocês guardassem, ok? Eu queria que vocês guardassem essas duas perguntas para a vida de vocês, para o relacionamento de vocês, para o ministério de vocês, para a casa de vocês. Primeiro, qual é o projeto de Deus para mim, para a minha família, para a minha esposa e para mim? Qual é o projeto de Deus para o casal? Qual é o projeto de Deus para o casal? Não adianta a gente falar de projeto de Deus, não adianta a gente falar de vontade de Deus, se a gente não sabe o que é que Deus espera para esse casal, para este homem e essa mulher que constituíram família. Então a gente vai fazer e vai trazer isso hoje, vai revelar essa vontade de Deus para o casal, porque a gente precisa entender qual é o projeto de Deus para o casal, ok? Nós entendendo qual é o projeto de Deus para esse casal, para essa família, nós precisamos fazer uma segunda pergunta: qual é o projeto de Deus através desse casal, através dessa família? Nós não construímos nada sem propósito. Tudo que nós fazemos na nossa vida tem um objetivo. Tudo que nós realizamos na nossa vida tem um objetivo. Eu fui professor durante 11 anos e eu costumava dizer para os meus alunos o seguinte: eu falava, gente, quem não sonha não vive. Quem não idealiza sonhos, metas, projetos para o futuro, quem não faz planos para o futuro, ele não vive, ele sobrevive, porque ele vive igual um animal irracional. Ele vive para conquistar o alimento de cada dia e a comida da noite. Não é isso? Igual esses animais que a gente cuida, animais domésticos, ele está ali, ele alega o seu dono e tal, e ele espera o alimento, come, dorme à noite e acorda no outro dia para fazer isso de novo. Por quê? Porque ele não tem perspectivas. Então nós, enquanto seres humanos, enquanto criaturas de Deus, enquanto filhos de Deus, nós precisamos entender esses dois questionamentos. Primeiro, qual é o projeto de Deus para o casal? Qual é o projeto de Deus para a família? Eu ontem estive aconselhando um casal lá da igreja que está querendo namorar. Eu ainda tenho esse costume. Às vezes os meninos, as meninas querem namorar, os jovens e tal. E quando eu percebo isso, eu chamo eles lá no gabinete e bato um papo. E ontem eu chamei um casalzinho lá que está assim, né? Flertando, está se cortejando. E aí, o rapaz, ele não congrega conosco, ele congrega na nossa sede, lá com o pastor Ronaldo.
e a moça congrega aqui. E aí eu falei com ele, falei, como é que está esse processo, como é que vocês estão fazendo, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, olha, nós estamos orando, nós estamos buscando, mas eu prefiro esperar que as coisas aconteçam. E aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, esse esperar que as coisas aconteçam, qual é a perspectiva? Ele falou assim, como assim, pastor? Qual a perspectiva? A perspectiva da vida. Eu falei, não, a vida tem duas perspectivas. Ela tem uma perspectiva que é humana, que é daquilo que nós construímos humanamente, é uma perspectiva social, ok? Sociocultural do tempo que a gente vive, e ela tem uma perspectiva espiritual. Porque são duas nações diferentes, são duas nacionalidades diferentes. E eu posso falar disso com propriedade, porque eu já vivi dos dois lados. Então o que eu perguntei para você? Eu quero saber de você o quê? Se esse esperar as coisas acontecerem é uma decisão espiritual, não, eu vou esperar que Deus fale, que Deus mova, que Deus faça acontecer, que Deus revele, ou se você tem uma perspectiva sociocultural, é assim, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso terminar a faculdade, eu não vou namorar agora porque eu não ganho bem, eu ainda não tenho uma estrutura financeira. Vocês percebem que são perspectivas diferentes, que a gente pode ter uma perspectiva sociocultural e uma perspectiva espiritual para o nosso casamento. Entretanto, queridos, nós não temos como desvincular isso da nossa vida. A gente vive no mundo, é o que a Bíblia diz, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós vivemos aqui, mas nós pertencemos a uma nação santa, a um povo santo, a um povo escolhido. Hoje nós vivemos num tempo de confusão. Eu estive ministrando, todos os sábados nós temos uma consagração lá na igreja, sábado pela manhã, e eu separei essa consagração de hoje de manhã para ministrar as mulheres. Eu precisava falar com as mulheres, nós estamos à véspera de uma conferência de mulheres, um momento muito especial da igreja, e eu separei para falar com elas, porque mulheres são muito emocionais, e às vezes elas agem muito mais pela emoção do que pela espiritualidade. Eu costumo dizer hoje que as mulheres elas vivem não em dois, mas em três mundos, né? Ela vive no mundo sociocultural, no mundo secular, ela vive no mundo espiritual e ela vive no mundo virtual também, que é só dela. Às vezes eu fico observando lá na igreja, eu falo isso, e as irmãs elas ficam chateadas comigo, falam assim, olha, vocês têm um mundo virtual, que é um mundo só de vocês. Como assim, pastor? Fala assim, olha, se você estiver aqui e tiver duas irmãs conversando lá na porta,